Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio, o programa semanal da Unimed Teresina sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Agora aqui na TV Cidade Verde você assiste ao Minha Saúde toda quarta-feira no Jornal do Piauí. Nosso conteúdo também está disponível no Instagram, @Unimed Teresina, e no YouTube, Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, pode enviar sua pergunta, sugestão, elogios também para o e-mail comunicação, sem o cedilha e sem o tio, @Unimed Teresina. Bora para mais um Minha Saúde? Você sabe a importância de controlar a sua pressão arterial? Segundo o Ministério da Saúde, a hipertensão é uma das principais causas de morte no Brasil. E hoje nós vamos entender mais sobre a pressão arterial, porque ela é tão importante para a nossa saúde. A nossa conversa é com o médico cardiologista, Dr. Carlos Eduardo Lima, que já está aqui com a gente. Olá, Dr. Carlos. Olá, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para falar sobre saúde com vocês. Muito obrigada por aceitar também o nosso convite, Dr. Carlos Eduardo. O que a pressão arterial significa de fato e quando ela se torna um perigo para a nossa saúde? A gente tem que entender que a hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, uma das mais frequentes, e ela já está bem estabelecida que é uma doença que vale a pena o tratamento com relação a riscos e benefícios. Então, a sua identificação, principalmente precoce, evitando complicações, é muito importante para que seja feito um tratamento antecipado para que a pessoa não tenha problemas no futuro. A pessoa não nasce com hipertensão, ela é uma doença que se torna crônica depois de adquirida, mas ela é adquirida ou a pessoa já nasce com a propensão de ser hipertensa? Carlos. Olha, a hipertensão arterial ela tem diversos fatores, é uma doença multifatorial. Tem características genéticas, né? Então tem a influência hereditária, tem os aspectos sociais, até mesmo os aspectos econômicos influenciam, como os hábitos alimentares, o perfil alimentar com mais qualidade, com menos sódio, menos produtos industrializados. Esse tipo de alimentação, às vezes, eles são mais caros. E nem todo mundo tem acesso a esse tipo de alimentação mais saudável. Às vezes até o aspecto econômico influencia na ocorrência desse tipo de patologia. E é uma doença que acomete cerca de 30% de todas as populações. Se você fizer estatísticas em cada estado do Brasil, você vai ver que essa estatística ela oscila entre 20% e 30% de uma maneira geral. No mundo todo, até mesmo nos Estados Unidos, essa frequência fica um pouquinho mais alta, em torno de 30% a 35%, mas o geral é que oscila em torno de 30% de uma população. Mas é a população adulta ou tem uma idade, já que as causas externas, né, os hábitos de vida também influenciam? A partir de que faixa etária tem esse estudo, essa doença pode aparecer? Esse número de 20% a 30% é quando você considera a população total. Se você vai aumentando a faixa etária de avaliação, pessoas acima de 60 anos, praticamente metade das pessoas são hipertensas. Então é uma doença que tem relação sim com o envelhecimento. O envelhecimento ele tem uma alteração específica nas artérias que promove o enrijecimento das artérias e que isso também favorece o aparecimento da hipertensão arterial. E uma grande dificuldade desse diagnóstico é que a hipertensão arterial é um problema sem sintomas, é uma doença completamente assintomática que causa uma dificuldade do diagnóstico. O diagnóstico é feito com essas avaliações periódicas, avaliações de check-up, onde é feita uma avaliação específica do exame clínico, a aferição correta da pressão arterial. Quando aparecem níveis acima de 14/9, que é o nível preconizado para diagnóstico, que esse nível esteja persistentemente elevado. Então, com aferições adequadas, pode-se dar o diagnóstico de hipertensão arterial. A pessoa pode ter a hipertensão há alguns anos e nem desconfiar que tem. Exatamente, e às vezes por muitos anos, e já identificar o diagnóstico de hipertensão arterial já com uma lesão de um órgão-alvo. Órgãos-alvos que são órgãos importantes, como o cérebro, o rim, o olho e até mesmo as artérias que vão culminar com o infarto do miocárdio ou o acidente vascular cerebral, que é o derrame. A hipertensão arterial, ela ainda é, Dr. Carlos Eduardo, uma das principais causas de morte no mundo. É muito importante a gente esclarecer
que não é muito fácil a gente estabelecer a causa direta da hipertensão como a causa da morte. Tem um número estatístico muito interessante publicado na última diretriz brasileira de hipertensão arterial, que foi publicada em 2021. Ela traz uma estatística de uma avaliação do DataSUS, que são dados oficiais registrados, que foram detectadas 1.300.000 mortes. Dessas 1.300.000 mortes, 27% eram relacionadas a doenças cardiovasculares. Mas o que isso quer dizer? Doença cardiovascular que mata, as principais são o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. E quando a gente vai analisar, a hipertensão está presente em 50% a 60% dessas pessoas. O quanto que a hipertensão foi a causa direta do óbito é muito difícil de falar, mas que a hipertensão está muitas vezes associada a esses desfechos graves, ela está. Então, ela vai ao longo do tempo promovendo uma alteração nas artérias, que a gente chama do termo técnico de disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial, que é a parte interna das artérias, ela promove uma facilidade para o acúmulo das placas de gordura que vão promover o entupimento das artérias. Aí causa o infarto e causa o AVC. O senhor considera, doutor Carlos, que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender, por exemplo, que os hábitos de vida eles são, inclusive, cumulativos para que você falou do envelhecimento e como isso impacta no aparecimento da hipertensão. As pessoas ainda têm muita dificuldade, assim, na juventude, na fase adulta jovem, de entender que lá na frente esses hábitos errados vão trazer possibilidades maiores de desenvolver doenças como essa? Do ponto de vista de orientação e de informação, as pessoas já têm muito acesso à informação de hábitos saudáveis, tipos de alimentos saudáveis. O que nós sabemos é que realmente é difícil você cumprir, né? Você tem que ter uma disciplina para fazer atividade física regular, você tem que ter a disciplina para evitar alimentos que são mais palatáveis, que tem muito açúcar, que tem muita gordura. Geralmente esses alimentos eles trazem mais sabor e fica difícil a pessoa resistir. Então, quando a gente vai para aqueles alimentos que são, teoricamente, sem açúcar, sem gordura, eles são menos palatáveis e são mais difíceis de ter aderência. Então, o que eu oriento é que haja um equilíbrio. Se você tem um tipo de alimento, mesmo que ele não seja o mais saudável, que você faça a ingesta desses alimentos em pequenas quantidades, raras vezes ao longo do mês. Frequências mais espaçadas. Com frequências mais espaçadas. Dessa forma, você vai diminuir a sua exposição a esses alimentos ruins. E procurar ter o hábito, sim, de se movimentar, de evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, porque a obesidade ela está diretamente relacionada ao aparecimento ou agravo da hipertensão arterial e do diabetes, que são dois problemas crônicos, duas doenças crônicas que impactam diretamente na saúde da pessoa no futuro, no envelhecimento. Devemos pensar, sim, em envelhecer com saúde, e esses hábitos fazem toda a diferença. E complica, né? Quando você tem uma comorbidade associada. Você falou aí de diabetes, de obesidade, às vezes uma obesidade mórbida, e a pessoa desenvolve uma hipertensão, aí são 3 doenças crônicas, né, que estão associadas e uma vai complicando a outra, né? Isso. Por isso que é muito importante a pessoa estar em dia com a sua avaliação médica, principalmente se tiver alguma comorbidade. A hipertensão arterial ela tem uma dificuldade no acompanhamento e na aderência do uso do medicamento, porque como a doença é sem sintoma, uma doença que não causa sintoma algum, a pessoa considera que aquele medicamento é desnecessário, pois ela não está se sentindo mal. Na verdade, quem está passando mal são os órgãos internos. Mesmo sem sentir, os órgãos internos vão sofrendo ao longo do tempo, porque o nosso sistema cardiológico, cardiovascular, ele é todo conectado. Nós temos artérias grandes e artérias cada vez menores que vão irrigar esses órgãos periféricos. Essas artérias pequenas não resistem à pressão alta, por isso que ela deve ser tratada. Porque quando você trata, você protege aquelas artérias fininhas que estão lá na ponta, que estão irrigando os órgãos alvos. Como eu falei, que são os principais. É o cérebro, o rim, o olho e as artérias que vai dar o AVC e o infarto. Existe uma prevalência maior? Mais homens ou mais mulheres? Geralmente é equilibrado, mas tem um pouco mais no homem. Um pouco mais, mas é estatística de 54% para 49%.
é mais ou menos equilibrado, né? Todos têm que se cuidar de maneira indistinta. Doutor Carlos Eduardo, a gente já continua esse nosso bate-papo. Antes, eu tenho um recado para você. Você já conhece a Clínica de Atenção Personalizada à Saúde da Unimed Teresina? A Clínica de APS é o local para o atendimento focado na promoção de cuidados de forma integral, acessível e continuada. O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional da área da saúde da família, como médico da família, enfermeiro, nutricionista, psicólogo e concierge de saúde. A clínica fica localizada à Rua Governador Tibério Nunes, número 680, no bairro Ilhotas. E o local oferece uma estrutura completa, humanizada e acolhedora. E você que é beneficiário Unimed Teresina já pode agendar a sua consulta. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp 869-8151 9950 ou presencialmente na clínica. É mais cuidado para você e sua família. Aqui tem saúde, aqui tem Unimed Teresina. Oi, eu sou a doutora Viviane, sou médica do Programa Saúde Corporativa da Unimed. Fui convidada hoje para falar um pouco sobre o que é esse programa. O Programa de Saúde Corporativa foi um programa criado pela Unimed com o objetivo de levar a promoção da saúde e bem-estar para dentro das empresas. É um programa que ele é composto por uma equipe multidisciplinar, que inclui o atendimento médico, com enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista e psicólogo e educador físico. E o que a gente tem que destacar nesse programa, que é o diferencial, né, em relação a esse atendimento, é que nós vamos para dentro da empresa para prestar assistência àqueles colaboradores que não podem, muitas vezes, sair, né, do ambiente de trabalho para poder fazer um atendimento médico, né? É um programa preventivo, né? Nele nós focamos, né, alguns grupos, entre eles os hipertensos, diabéticos, as pessoas que têm sobrepeso, né, obesidade. Fazemos uma avaliação geral dos colaboradores que têm o plano Unimed dentro da empresa. O Programa Saúde Corporativa ele é oferecido para empresas que têm colaboradores com o plano Unimed. Então, se você deseja mais informações, pode entrar em contato com os números que vão aparecer na tela. Bom, doutor Carlos Eduardo, a gente tem aqui algumas perguntas da nossa audiência. A Cíntia quer saber qual a pressão arterial ideal para um nefropata que faz hemodiálise 3 vezes por semana. Esse aspecto é muito importante no tratamento para individualização de cada pessoa, né? Então, se a pessoa tem uma doença renal em etapas de diálise, tem que haver um cuidado para que haja um controle adequado da pressão arterial e que não haja descompensação hemodinâmica durante as sessões de diálise, porque é comum haver episódios de pressão baixa durante a execução da diálise, então tem que haver um equilíbrio. O ideal de nível de número de pressão arterial é que seja abaixo de 130 por 80 milímetros de mercúrio. O ideal é ser mantido aproximadamente em torno de 120 a 80 milímetros de mercúrio. A gente traduz em 12 por 8. 12 por 8, né, que é o que se preconiza, que se faz campanha para isso. A pressão ideal, 12 por 8, mas uma pressão abaixo de 130 por 80, 13 por 8, já é bem adequada para todas as patologias de uma maneira geral. E na hemodiálise, em especial, o paciente que tem nefropatia deve ter cuidado para que não haja descompensação durante as sessões de diálise. Então, a hipertensão arterial tem uma dificuldade de tratamento, inclusive a mortalidade, ela oscila com níveis muito altos, mas também com níveis muito baixos. É chamado uma curva de mortalidade em J. Se você baixa demais a pressão arterial, você começa a aumentar a mortalidade desses pacientes também. Então tem que haver um equilíbrio, por isso que o acompanhamento profissional mais especializado é muito indicado nesses casos. Temos mais uma pergunta, doutor Carlos, da Juliana. Quem tem pressão alta ou taquicardia pode praticar esportes? O termo taquicardia é um termo muito genérico. É muito importante a gente saber se essa taquicardia é uma arritmia com potencial de gravidade ou não. Até mesmo para saber se é seguro essa pessoa praticar atividade física, porque sabemos que a adrenalina da atividade física é um disparador de arritmias cardíacas graves. Se essa pessoa tiver uma doença cardíaca de risco, ela não deverá praticar a atividade física. Agora, se é simplesmente a aceleração da frequência cardíaca
por conta do exercício, porque isso é uma resposta fisiológica, todo mundo vai acelerar o coração durante o exercício, é o esperado. Aí, nesses casos, ela teria o benefício sim, porque o exercício ele consegue trazer um controle adicional de 10 a 15% de redução no controle da pressão arterial. Então, para aquele paciente que tem hipertensão arterial, fazer exercício físico regular vai sim ajudar no controle da terapêutica, podendo permitir doses menores de medicamentos ou até quantidade menor de medicamentos para conseguir o alvo de tratamento que se deseja. O senhor falava agora há pouco nas medicações, né, e na dificuldade que as pessoas têm de manter a medicação. Tem uma pergunta aqui do Augusto. Como os remédios para pressão alta funcionam e como eles agem? Os medicamentos de pressão arterial, como a doença ela é multifatorial e também dentro do mecanismo de doença, a fisiopatologia da doença ela também é múltipla, os medicamentos também atuam em diversas frentes de ação. A principal é fazer com que as artérias fiquem mais leves, assim, mais abertas, mais dilatadas. São os medicamentos dilatadores das artérias, vasodilatadores. Então, boa parte dos medicamentos antihipertensivos tem essa ação. Uma outra ação muito frequente utilizada, que é o que se preconiza que todo hipertenso utilize pelo menos uma dessas medicações, é o medicamento diurético, porque geralmente são medicamentos mais acessíveis e muito eficientes no tratamento da hipertensão arterial. Então ele reduz a quantidade dos eletrólitos, do sal principalmente, do sódio, e reduz também a quantidade de líquido na medida certa para que haja um melhor controle da hipertensão arterial. Esses são os dois mecanismos principais dos medicamentos antihipertensivos. Que não pode ser abandonado, viu, gente? Não vai parar o tratamento no meio, que é complicado. E que não pode ser abandonado. A hipertensão arterial, quando se faz o diagnóstico, a pressão arterial está persistentemente elevada. Então, se você retirar o medicamento, a pressão arterial vai retornar aos níveis anteriores. O controle é como se fosse um controle mecânico mesmo. O medicamento está segurando a pressão arterial em níveis mais baixos para que ela não esteja provocando aqueles danos nas artérias menores que irrigam os nossos órgãos, né? Para que a gente não tenha complicação. Não é porque também a pessoa está medicada que ela vai exagerar. Olha, a pessoa tem que entender assim, aquele hipertenso que tem um diagnóstico correto de hipertensão e que está tratado corretamente, ele deve se considerar uma pessoa com um fator de risco muito bem controlado. Então ele tem o risco praticamente igual à população de quem não tem a hipertensão, se ele está bem controlado e se ele ainda não teve nenhuma complicação. Se ele tratou precocemente, está bem controlado, ele tem risco adicional igual a uma pessoa que não é hipertensa. Essa questão de hábitos e exageros, ela serve para todos, né? Independente de ter uma morbidade ou não, né? Todos devem ter esses cuidados com os hábitos saudáveis, alimentação saudável, evitar o tabagismo, fumo ainda, apesar de que nós culturalmente melhoramos muito, né? Dificilmente assim, a gente percebe claramente que houve uma redução do tabagismo no Brasil. O brasileiro diminuiu isso, só que isso tem voltado, principalmente com esses cigarros eletrônicos, né? Causa como se fosse um modismo, né? Então isso é muito arriscado, até mesmo porque esses cigarros eletrônicos têm uma característica especial de não ter um controle muito adequado da quantidade de nicotina que existe nesses dispositivos, isto é, como se fosse um dispositivo de maior risco até do que o cigarro convencional, né? Mas quando ele é utilizado de forma correta e controlada, ele ajuda a abandonar o tabagismo. Então, assim, a gente não pode demonizar completamente, mas ele tem que ter um uso terapêutico, com indicação de profissional para que o abandono do tabagismo seja bem sucedido. Então, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, ficar se controlando, né? Controlar o peso numericamente, pesar ali regularmente na balança e fazer uma estratégia de redução quando você identificar que você está em faixas de obesidade ou faixas de sobrepeso. É como se fosse um cuidado pessoal, cada um tem que olhar para si e tem que cuidar do seu corpo. É com você que você vai caminhar pro resto da vida, né? Acho que tem uma frase que resume muito sobre como a gente pode ser. A vida é equilíbrio, né?
A vida é equilíbrio. Às vezes você vai um pouquinho, exagerou, recua, avança um pouquinho, recua de novo, e assim vai ser. Isso que você fala é importante, esse detalhe de, às vezes a pessoa entende como exagero aquilo que ela gosta muito, né? Então se, por exemplo, participar de um churrasco ou ter algum exagero em algum momento, isso não vai causar mal algum, se aquele exagero não provocou um dano, né? Atos muito ocasionais, eles dificilmente vão impactar na saúde. O que importa é o hábito. Tem mais uma pergunta aqui da Cíntia. Doutor, tem uma pressão arterial ideal para cada pessoa ou a ideal é sempre 12/8? É o que ela coloca aqui. Então, o diagnóstico de hipertensão arterial é feito com um nível acima de 140/90. O objetivo do tratamento vai ser trazer para níveis inferiores a isso. Óbvio que quando tem algumas doenças associadas, já teve acidente vascular cerebral, já teve infarto, é diabético, tem a doença renal, já tem uma doença renal crônica, mesmo que não seja em fase de hemodiálise, esses pacientes devem ter um controle um pouco mais rigoroso para níveis abaixo de 130/80 e, idealmente, em torno de 120/80. Devemos entender que não é para ser assim, abaixo de 120/80, para a pessoa ficar com 9/6 medicado. Quando a gente atinge esses patamares, os medicamentos têm que ser reduzidos para que a gente traga a pressão arterial para mais próximo de 120/80, 110/70, são níveis ideais, assim, mais adequados. Níveis muito baixos são ruins e níveis acima disso promovem aqueles danos ao longo do tempo. Olha, nem todos os procedimentos estéticos são cobertos pelo seu plano de saúde. Cuidado se oferecerem, dá um jeitinho. Isso pode ser fraude e até mesmo resultar em demissão por justa causa. Assista ao vídeo da Associação Brasileira de Planos de Saúde sobre esse tema. Essa é a Joana, 12 anos de casa. Chegou estagiária, várias promoções, amada por todos. E agora essa mudança. Ultimamente, Joana pensou em fazer um procedimento estético, mas o plano de saúde que ela tinha pela empresa não cobria. A clínica, então, sugeriu dar um jeitinho do plano de saúde pagar. Segundo eles, nada demais. A sugestão deles era enganar o plano, dizendo que fizeram um outro tipo de procedimento que tem cobertura. E isso é fraude. Um golpe que acaba deixando o plano de saúde mais caro para todo mundo. Ainda bem que Joana não entrou nessa. Senão talvez ela tivesse sido demitida por justa causa, como tem acontecido com muita gente que decide participar disso. E aí ela não estaria aí, pronta para comemorar a sua nova promoção. Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde. Dr. Carlos Eduardo Lima, médico cardiologista, conversando com a gente no Minha Saúde. Dr. Carlos, para a gente finalizar, quais são as suas dicas de ouro para manter bons níveis de pressão arterial? Primeiramente, fazer o diagnóstico, né, aquele que tem, né, fazer o acompanhamento médico. Eu acho que todos, independente da idade, devem ter pelo menos uma avaliação médica. Atualmente, com os hábitos, a presença de sobrepeso e obesidade na infância e adolescência, tem aumentado também a ocorrência de hipertensão arterial nessas faixas etárias. Então imagine, esse controle ele tem que vir desde cedo. Tem que ter controle do peso, controle dessas atividades físicas, porque não é só o sistema cardiovascular que vai estar sendo beneficiado. Nós temos que pensar também na parte osteomuscular. O envelhecimento, ele precisa ter uma boa estrutura osteomuscular para que a pessoa caminhe, não tenha dificuldade, aquela questão da autoajuda, né, muito importante, e o controle da hipertensão arterial vem em conjunto, porque o exercício físico, não obesidade, se manter ativo, isso ajuda também a melhorar essa parte dinâmica do sistema cardiológico e melhora, sim, os controles da pressão arterial. E aquele que tiver um diagnóstico de hipertensão arterial como doença mesmo, ele deve fazer um acompanhamento médico frequente, né? Pelo menos aí de 6 em 6 meses, anualmente, para que o médico possa acompanhar se ele está com a pressão arterial em níveis controlados, porque ocasionalmente ele pode precisar reduzir as medicações ou pode precisar aumentar doses de medicações, pode precisar acrescentar medicações. Então, tudo isso é muito importante, só dá para saber isso no acompanhamento médico regular. E tem hábitos saudáveis, é muito simples isso. Melhorar a alimentação, comer menos, pequena quantidade, alimentos que sejam
mais saudáveis e praticar atividade física e, obviamente, evitar o tabagismo. Eu penso que, seguindo isso, certamente você vai ter uma possibilidade de ter uma vida muito mais saudável ao longo do tempo. É isso que todo mundo quer, né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Dr. Carlos Eduardo, conversando com a gente hoje sobre a hipertensão arterial. Obrigado, eu que agradeço, né? E lembrando que dia 26 de abril é o Dia Nacional da Campanha de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nós aqui do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí também vamos encampar essa luta para tentar divulgar mais informações para a população do Piauí. Obrigada, doutor Carlos, pela conversa com a gente. Essa conversa que está aqui no nosso canal da Unimed Teresina no YouTube. Aqui também tem muitas outras participações de outros médicos cooperados, grandes profissionais que contribuem trazendo informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te espero no próximo episódio do Minha Saúde. Até lá, tchau!